E aí pessoal, maravilha? Então, nesse vídeo eu vou contar uma pequena história, uma história de viagem que aconteceu com a gente, com um grupo de amigos que nós estávamos aí afora, né? E logo depois eu vou comentar num assunto que está relacionado a esta pequena história, que seria o mal súbito, né? Uma pequena orientação aí para vocês, para motociclistas, enfim, até mesmo motoristas em geral. Ah, nós estávamos em Cusco, estávamos eu e a Cibele, minha esposa, o Osiel e a Arlete, a esposa dele, e o senhor Alexandre Gerardi, um grande amigo de viagens. E naquele dia a gente estava decidido a sair de Cusco até Assis Brasil, no Acre. São 710 quilômetros mais ou menos, né? E a previsão pelo Maps é que nós conseguiríamos vencer isso em 12 horas. Bom, 3 motos, a gente já estava andando há algum tempo juntos, nós estávamos alinhados, então vamos que vamos pegar estradas. Então saímos nós pela estrada, só que a gente não contava com alguns imprevistos, né? A gente descendo ali, fazendo aquelas curvas que na transições ali você anda numa velocidade baixa, não há como acelerar muito, é uma média de 30 40 quilômetros, porque as curvas são muito fechadas, e num bom trecho, né? E de repente a gente estava indo e apareceu um caminhão de uma certa marca de refrigerante. E eles estavam atrás, a gente atrás deles, andando devagar, porque havia um pessoal da estrada, de manutenção da estrada, né, pedindo para diminuir a velocidade, certo? E eis que nós chegamos perto dela, dessa moça da estrada, ela autorizou o caminhão da Coca-Cola a passar, e ele foi. Para nós, ela mandou pegar um atalho. Nós entramos numa estradinha de terra e nós andamos, acho que acredito, uns 10 quilômetros ali na cordilheira. Não chega a ser uma estrada da morte, sabe? Mas uma estradinha assim de terra, com umas curvas e uma pirambeira, né? Como diz no norte do Paraná, e uma pirambeira ali ao nosso lado. E a gente descendo ali, de vez em quando a gente olhava distante e a gente via o caminhão da Coca-Cola indo normal pela rodovia. Assim, ué, o que aconteceu? Né? E nós ali, tal. Bom, o fato é que nós concluímos esses 10 quilômetros aí, né? Já estava devagar, foi um pouco mais devagar, porque estrada de chão com bastante pedra, descida, malas, as motos super carregadas. Então, retomamos a estrada um pouco lá à frente e logo alcançamos quem? O caminhão. Era o caminhão da Coca-Cola, pronto, falei. Né? Nós não entendemos ali o porquê, porque se um caminhão passa, por que nós motociclistas não poderíamos passar? Mas virou história, né? Tá aí, eu tô contando para vocês. Mais adiante, já quase no final já da descida da cordilheira, nós fomos surpreendidos por um deslizamento. Já havia ocorrido, a estrada estava bloqueada pelo deslizamento e máquinas trabalhando. E a previsão ali, a previsão não, nos falaram, né, que seria de mais ou menos 1 hora que teríamos que ficar esperando, e foi mais ou menos isso que aconteceu. Então, mais um tempo perdido. Eles abriram um desvio, né? Passamos pelo desvio e seguimos viagem. Bom, nós chegamos em Puerto Maldonado por volta de 5h30 da tarde. E aí eu conversei com o Ziel, com o seu Alexandre Gerardi, né? Assim, nossa intenção era chegar em Assis Brasil. Como será que está a estrada? Será que a gente continua, a gente fica, né? E aí, conversando com o frentista do posto de gasolina, ele nos disse que a estrada estava recém-recuperada, que o asfalto estava excelente. E então, só não estava pintado as faixas em alguns pontos ainda. E realmente, nós seguimos a viagem, né? E estava um tapete, era reta, já estávamos na parte de baixo ali, então muitas retas, né? Um asfalto muito bom, e nós fomos. Só que devido a todos esses imprevistos que nós pegamos no caminho, nós acabamos entrando um pouco na noite. Né? Pouquinha coisa, já estávamos acho que uns 40 quilômetros de Puerto Maldonado,
quando de repente eu estou pilotando e eu olho no retrovisor e eu vejo que o Osiel, que vinha logo atrás de mim, começou a ficar mais distante. Aí eu percebi que atrás do Osiel não havia a luz do seu Alexandre. Então, e fui indo, de repente eu olhei, a distância aumentou muito rápido, então eu parei a minha moto, olhei no retrovisor e aí eu vi que o Osiel, ele fez o retorno e estava fazendo o caminho de volta, né? Falei assim, ixi, aconteceu alguma coisa, porque aí eu já não estava mais enxergando o senhor Alexandre Gerardi. E a gente fomos indo, eu acho que eu andei uns 4 quilômetros, mais 3, 4 quilômetros, acho que talvez nem isso. E de repente, a gente se aproximando, a gente viu uma luzinha assim, fora da estrada, uma luzinha, parecia um vagalume, bem nervoso assim, para lá e para cá, né? Aí eu e o Osiel estacionamos a moto, e o senhor Alexandre, ele saiu do meio do mato assim, gritando, né? Caí! E eu dormi na moto, cara, caí, né? Aí eu falei assim, poxa, ficamos assustados, né? Mas ele estava bem. E a moto, como é que está a moto? A primeira preocupação, porque se ele está daquele jeito, assim, eufórico e alegre, a nossa preocupação daí realmente passou a ser a moto. Por sorte, ele entrou numa toceira, né? E a moto nem chegou a tombar. Então havia uma vala e a moto ficou certinho no meio daquela vala. Bom, o Osiel, ele é conhecido aqui no Paraná como Tampa. Ele foi piloto de motocross há algum tempo, acho que chegou a ganhar uns títulos, né? Então, era um cara que tinha experiência em off-road. Então, ele montou ali na moto do seu Alexandre e acelerou e era uma Triumph, né? E então o Osiel tirou a moto daquele atoleiro ali. Bom, na beira da estrada ali, verificamos a distância que ainda restava e perguntamos se o Alexandre estava tudo bem. Acho que aí a adrenalina subiu, né? Eu falei, não, estamos em ordem, vamos subir. Então, chegamos em Assis, Brasil, era umas 9 horas da noite, já estava escuro, 9, 9 e meia, e pernoitamos, né? Na manhã seguinte, eu conversei com o Ziel e nós decidimos que iríamos fazer trechos mais curtos e procurar não ficar à noite na estrada, porque a gente já estava muito cansado, né? E nesse dia a nossa meta era ir de Assis, Brasil, até a capital do Acre, Rio Branco, né? Não me lembro a distância agora, mas era possível fazer esse trecho chegando por volta de 4 horas da tarde, mais ou menos. E eis que vamos pegar a estrada, né? Um pouco depois da gente passar por Brasilândia, ocorreu um imprevisto com a minha moto, né? E aí, gente, é amadorismo mesmo, sabe? Pode bater, porque em toda essa viagem de 10 mil quilômetros, eu acredito que a gente tenha olhado a calibragem dos pneus apenas umas 2 vezes. E já fazia algum tempo, eu creio que desde o Iune, eu não tinha acompanhado a calibragem do pneu da moto. E a minha moto, ela ficou baixa, né? Então fui trabalhando e eis que o pneu rachou, né? Rachou, por sorte nossa, na frente de uma fazenda. O caseiro se prontificou a nos ajudar ali, deixando que a Arlete e a Cibele ficassem ali, enquanto eu e o Joel fôssemos atrás de um pneu. Desmontamos tudo ali na beira da estrada, né? E nós retornamos a Brasilândia. Só que em Brasilândia, a única moto que tinha, a loja de moto que tinha, não havia o pneu para a minha moto. O que aconteceu? O Osiel atravessou a Bolívia junto com o proprietário da loja de motos e compraram o meu pneu, o pneu da minha moto, né? Ali na Bolívia. Ali. Retornaram, tal, nós voltamos, montamos o pneu e seguimos adiante. Só que todo esse transtorno, o que aconteceu? Perdemos muito tempo e acabamos que, um pouco antes de chegar em Rio Branco, já era noite novamente. E eu estava muito esgotado. Eu pensei comigo, poxa, se eu estou cansado aqui, imagina se o Alexandre ali, que já dormiu na moto no dia anterior, né? E a gente estava no meio do nada ali. E então eu comecei a procurar algum lugar para a gente descansar. E aí então eu vi um módulo da Polícia Rodoviária Federal abandonado,
né? Eu estava longe assim, com a luz apagada, tal, mas não tinha ninguém, né? Estava abandonado. Só que ele estava, a gente vinha aqui, havia uma rotatória e ele estava aqui. Bom, eu cheguei na rotatória, parei um pouco a moto e falei com a Cibele, falei assim, olha, tem um posto ali da Polícia Federal, acho que eu vou parar um pouco ali para a gente dar uma descansada, uma relaxada, para poder seguir viagem, né? E a Cibele naquele momento falou para mim assim, tudo bem, só que a placa está dizendo que a gente deve virar para a direita aqui depois, sem problema. Até aí eu me lembro da conversa, gente. Mas depois eu apaguei em cima da moto. Há algum tempinho atrás ali, eu já vinha piscando o olho. Então eu senti essa necessidade de parar para descansar, né? E aí eu só me lembro de ter falado para a Cibele, desce da moto que nós vamos cair, porque eu estava naquele momento com minha perna machucada. Qualquer hora eu conto essa história para vocês. Eu estava com a minha perna machucada e eu apoiei a perna no chão e justamente a perna que eu apoiei no chão era a perna machucada. E o asfalto ele tinha um pequeno declive, né? Então a moto ficou muito inclinada e eu não tive força para segurar a moto. Então eu disse a Cibele, pula da moto que nós vamos cair. E ela pulou. E eu tomei a moto, só que no que eu tomei a moto eu já abracei o tanque, coloquei a minha perna entre o protetor de motor ali, de uma forma que eu não viesse a me machucar, porque eu não consegui pular da moto. Eu desmaiei, eu apaguei, eu dormi. Eu também dormi, gente. Aí o que acontece? Eu acordei com a Cibele gritando, Rogério, 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 e preocupado ali comigo, né? E eu só falei para ela, quem é que tá me acordando? Tá tão quentinho aqui, né? Eu imaginei que eu estava numa cama, imagina, né? Mas fui acordado e a hora que eu vi ali também onde que eu estava, a adrenalina subiu. Negócio muito doido. Então, eu contei essas duas histórias para vocês aí do que aconteceu com o seu Alexandre e o que aconteceu comigo, porque agora nós vamos entrar num outro assunto, tá? Que é o mal súbito, né? Eu e o seu Alexandre, nós não chegamos a ter um mal súbito, percebe? Nós simplesmente dormimos em cima da moto. Mas o nosso corpo começou a nos dar alguns dois sinais que provocam o mal súbito, o qual nós vamos conversar agora. Mas o que é o mal súbito? O mal súbito é um sintoma clínico que caracteriza-se pela perda da consciência, ou seja, das funções principais do indivíduo. O problema se manifesta do nada, em pessoas saudáveis. Isso não vem, é um mito achar que isso vem da terceira idade. De todos os casos, 90% são desencadeados por arritmias cardíacas. O coração da vítima deixa de bater normalmente e começa a ter movimentos descompassados. E este movimento, por sua vez, ele não consegue mandar oxigênio para os órgãos vitais da vítima. Como identificar os sintomas? Infelizmente, não há como identificar o sintoma, porque pelo próprio nome, ele vem de repente, ele vem do nada, né? No entanto, é possível identificar algumas doenças que desencadeiam isso e que acabam levando ao mal súbito e, consequentemente, até a morte. O infarto agudo do miocárdio e a arritmia são os principais causadores do mal súbito. Esses problemas cardíacos, muitas vezes, eles podem se manifestar através de dores no peito, batimentos acelerados, ânsia de vômitos, dores de cabeça inexplicáveis, formigamento no corpo, falta de ar, tontura e, consequentemente, o desmaio. Calma, minha intenção aqui não é assustar vocês, mas trazer uma orientação, certo? Certa vez eu coloquei uma matéria no meu blog e foi por conta de alguém que havia falecido na Cordilheira dos Andes por questão do mal súbito. E naquela hora eu fui mal interpretado, porque eu coloquei pessoas sem experiências viajam para as cordilheiras. E alguém do grupo veio me massacrando, dizendo que o cara era motociclista há muitos anos, já havia viajado muito. Mas
Talvez tenha lhe faltado a informação sobre os cuidados necessários com a saúde, inclusive sobre o mal súbito. O mal súbito é uma realidade e tem acontecido alguns casos em viagens. Foi o caso, como te disse, do Rodrigo, desse que eu citei na matéria. E teve um tempo atrás aí que isso era meio comum ouvir na internet, alguém morrendo por questão do mal súbito. Eu vou passar as informações para vocês agora, são informações simples de como evitar. Legal? Vamos elencar uma a uma aqui e conversar sobre elas. A primeira delas, durante a viagem, mantenha-se alimentado e bem hidratado. Quando eu falo alimentado, eu falo uma comida leve, uma comida saudável. Coma bem, se alimente bem, mas nada de comida gordurosas e pesadas, ok? Você precisa estar forte para poder estar na estrada e você tem que estar hidratado. Então tenha sempre fácil ali na sua motoca uma garrafinha de água para de vez em quando dar uma hidratada no corpo. Em cada posto de gasolina, você vai lá e reabastece essa tua garrafinha de água ou compra outra, enfim. Na questão da alimentação, procure comer bastante frutas, evite doces, evite gorduras. Nosso segundo ponto está relacionado ao descanso. Sempre que você for viajar e for vários dias de viagem, evite rodar muita quilometragem num dia só. Procure parar por volta das 3, 4 horas da tarde, faça um roteiro onde você chegue em 3, 4 horas da tarde numa determinada cidade e ali você, já com a reserva do hotel nesta cidade, você procure descansar o teu corpo, que ele esteja bem para que você possa seguir no dia seguinte. Quando você for para a estrada, meu amigo, faça uma pilotagem defensiva. Procure não fazer aquela afobada onde tem que chegar ao destino quanto mais cedo possível. Não faça isso não. Você saiu uma viagem longa, você tem que curtir cada momento. Deixe os caminhões passarem, dê preferência a eles, eles estão trabalhando, você está a turismo, você não tem meta para cumprir, você tem que simplesmente chegar ao teu destino. Mas programe-se para chegar ao teu destino fazendo turismo. Aproveite a sua viagem. Durante a viagem, olhe o que tem à sua volta, né? Relaxa um pouco. Não fique a 120, 130, 140, 150. Para que isso? Para que essa velocidade alta? Vá de boa, 100, 110. Vá aproveitando. Curta um pouco, né? Outro item que eu acho importante lembrar, embora já é de responsabilidade de cada um, é a bebida. Antes de pilotar, nada bebida alcoólica. A bebida, ela tira os nossos reflexos, ela dá sonolência, enfim, tem uma série de fatores em cima da bebida que não colaboram em nada, ok? Então, resumidamente falando, gente, para não ter problema com o mal súbito, uma boa alimentação, estar com o corpo hidratado, estar com o corpo descansado, fazer uma pilotagem tranquila e segura, dando preferência aos caminhoneiros e, principalmente, não beber nada durante a viagem. Lógico? Ok? Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês ainda não estão inscritos no meu canal, dá uma força aí para mim. Entra ali, inscreva-se, que eu vou estar trazendo mais vídeos para vocês de orientações, dicas sobre viagens. Vou contar histórias também de casos acontecidos aí durante todo esse tempo na estrada, né? E compartilhem com seus amigos, me ajudem, ok? Obrigado e fiquem com Deus.